Fala turma! Neste vídeo resolvendo questões sobre manual de redação oficial e padronização de atos administrativos da Unesp. Porque você está estudando para o concurso público da Universidade Estadual Paulista e lá no conteúdo programático do edital de abertura de inscrições do seu concurso para seu cargo e ou área de atuação, lá de algum campus da Unesp, está o manual. Então você precisa estudar, você precisa ler este manual, cuja capa é esta aqui. Vou deixar na descrição do vídeo este link para acesso direto ao manual, tá bom? Inclusive você vê, no próprio link diz que houve a atualização em 2025. Vamos lá então, galera! Esta questão cobrada em prova anterior, talvez simples. E é bem legal porque galera e turma que estuda o Regimento Geral da Unesp, que cai lá no concurso público da Unesp, qualquer cargo, qualquer área de atuação, está nos conhecimentos gerais, legislação junto com a Constituição do Brasil. Muita gente lendo o regimento, estudando o regimento, e sem saber sobre o manual, acertaria esta questão. E você? O seu cargo exige o estudo deste manual. Você sabe responder esta questão? Existe fundamentação, sim. Com relação ao ato punitivo verbal, no âmbito da Unesp, o Manual de Redação Oficial e Padronização de Atos Administrativos da Unesp dispõe que essa penalidade, qual penalidade? Ato punitivo verbal. E aí, o que é disposto lá no manual sobre o ato punitivo verbal? Ele é proibido? A penalidade é proibida, é vedada? Ou ela é aplicável ao corpo discente, alunos? Ou então, a penalidade é aplicável ao corpo docente, professores. Ou essa penalidade, pena, é aplicada ou pode ser aplicada somente pelo reitor. Seria isso? Está escrito no manual? A penalidade é aplicável ao pessoal do corpo administrativo, que é o pessoal técnico e administrativo, ou corpo técnico e administrativo. E aí? Galera, enrolando um pouquinho, porque a questão é muito fácil se você estuda o manual. Vamos à fundamentação, tá aqui direto do manual. Existe lá o item 2.10, que fala de atos punitivos. São atos utilizados para aplicação de sanções. Ok. O item 2.10.2 fala dos atos punitivos internos. São atos utilizados pela administração para a aplicação de sanções aos seus servidores. Beleza? E tem lá, continuando, o item 2.10.2.1, que fala da advertência verbal, que é um ato punitivo verbal, e no âmbito da Unesp, essa penalidade disciplinar, essa pena, ela é aplicável ao corpo discente, aos alunos, conforme disposto no artigo 162 do Regimento Geral da Unesp. Falei para vocês. E olha que legal, eu trouxe o regimento, mas por curiosidade. Para responder a questão, bastava saber isso aqui. Aplicável ao corpo discente, e no regimento, no artigo mencionado, diz que as penas disciplinares aplicáveis aos membros do corpo discente são 1. Advertência verbal. 2. Repreensão. 3. Suspensão. 4. Desligamento. Olha que loucura. Até para você guardar em mente, a advertência verbal é uma pena. É uma penalidade. Agora, repreensão é uma outra pena. Uma outra penalidade. Não são sinônimos. Não é a mesma coisa advertência verbal e repreensão. Tudo bem? Beleza? Fundamentada a resposta para a questão, leia novamente, é aplicável ao corpo discente. O ato punitivo verbal, que nós vimos lá no Regimento Geral da Unesp,
que é a advertência verbal. Vamos lá. Outra questão. Em conformidade com as orientações do Manual de Redação Oficial de Padronização de Atos Administrativos da Unesp, em uma comunicação oficial, deve-se substituir a expressão. E existem as alternativas, e você vai refletir no momento da prova. É preciso substituir devido à modernização da comunicação na Unesp. Essa expressão por essa. Ou então, esta expressão por esta. Ou então, essa aqui por essa aqui. É isso que cobra a questão. Bastante simples também, eu acho. É mais fácil do que aquelas questões que exigem conhecimentos sobre conceitos, definições de resoluções, portarias, minutas, outros documentos que são explicados nesse manual da Unesp. Alternativa A. Deve-se substituir encaminhamos anexo por segue em anexo. B. Com o propósito de por a fim de. C. Como dissemos acima, por como já dissemos. D de dado, além do mais, por outro sim. E de escola, assunto em tela, por assunto em epígrafe. Para a turma, a galera que começa nos estudos de concursos públicos, ingressando nesse universo, e vamos respeitar cada um. Cada um tem o seu tempo, o seu momento, vai galgar e, lá no futuro, alcançar o objetivo. É uma jornada. Também tem a ver com conhecimento de mundo, estudo, adquirir conhecimentos, também saber de algumas expressões, vocábulos novos. Porque você vê nesta questão outro sim, muita gente se assusta. Assunto em epígrafe. O que é isso? Mas não precisa ficar em pânico. Olha só. Isso tudo está lá no manual de redação. Muito do que está aqui em cada alternativa, sim. Mas não necessariamente como está em cada uma das alternativas. Por isso que a questão quer aquilo que esteja certo. O que está em A, você deve substituir lá no texto. Por exemplo, lá num e-mail, você deve substituir encaminhamos anexo por segue em anexo. Você deve substituir além do mais por outro sim. Fábio, mas o que é outro sim? Eu trouxe a explicação. O que é epígrafe? Nem trouxe a explicação porque vamos ver a fundamentação que o manual ele fala para deixar de lado esse tipo de expressão pelo desuso. Tá bom? Olha aqui. Item 2 do manual fala de modernização e atualização das comunicações. A vida moderna leva à rapidez, à praticidade e à objetividade. Portanto, a comunicação deve seguir o mesmo ritmo. Assim, as cartas de comunicação, ofícios, memorandos, etc., devem ser de fácil leitura, com períodos curtos, sem palavras ou expressões repetitivas e que em nada contribuem para o entendimento do texto. A seguir, palavras e expressões que devem ser evitadas ou substituídas em suas comunicações. Bem legal, porque são mais de 30 expressões, palavras recomendadas ali, ou recomendada a substituição das expressões palavras. Existe o exemplo 17, encaminhamos anexo. E aí o manual ele diz, prefira, encaminhamos ou anexamos. Não há necessidade das duas expressões. Isso é o que está no manual. Então, por exemplo, errado seria escrever, encaminhamos anexo o documento. Imagine uma mensagem de e-mail. Não escreva assim. Escreva como o manual recomenda, orienta, sugere. Encaminhamos o documento. Ou então, anexamos o documento. Outras sugestões. Segue o documento. Anexo o documento. Tá bom? Então, não escreva encaminhamos anexo. É o que está escrito lá no manual de redação da Unesp. Com o propósito de. E aí o manual fala para preferir, para, ou então, a fim de.
Então evite. Aqui o Fábio falou errado, mas leia como se estivesse escrito evite. Aqui o Fábio falou certo, mas leia como se estivesse escrito prefira. Então evite. Segue, por exemplo, né? Aqui uma redação livre que eu fiz. Segue legislação com o propósito de esclarecer, etc. e tal. Não, escreva assim, ó. Segue legislação para esclarecimento, tá. Ou então, segue legislação a fim de esclarecer, tralalá. Tá bom? Vamos lá, ó. Cuidado, é errado escrever a fim de. A fim tudo junto? Não. Do jeito que está aqui, a fim é uma outra coisa. Tá bom? É uma outra palavra com outra significação. Tem lá um exemplo 11 no manual. Como dissemos acima. E aí ele fala, não há necessidade de repetir e ainda avisar que está repetindo. Ok? Então evite escrever isso aqui, ó. Como dissemos acima, como já dissemos, porque de repente você escreveu um ofício, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, lá no quarto parágrafo você não deve escrever como dissemos acima, etc. Tudo bem? Também não é para escrever, como já dissemos, não precisa mencionar que já foi dito, a pessoa está lendo o documento. Outro sim, aquilo que eu falei, muita gente não sabe. O que é isso? Outro sim é um advérbio que significa igualmente. Como não tem sido utilizado na linguagem moderna, prefira usar em seu lugar ainda ou também, pois são advérbios mais comuns e carregam o mesmo significado. Então veja, evite, é assim, é assado, outro sim, blá blá blá. Como assim? Não entendi nada, Fábio. Então prefira escrever. É assim e assado que acontece. Além do mais, acontece tá. Ainda acontece também. Também acontece tralalá. Assuntos em tela, prefira assuntos em referência, conforme assunto em epígrafe. Olha o que diz o manual. Procure evitar o termo em epígrafe, pois é termo em desuso. Prefira em referência, acima. Olha que loucura. Então você não deve escrever assuntos em tela, nem conforme assunto em epígrafe. Prefira utilizar em referência, acima, assuntos em referência. Então você vê, olha aqui as alternativas. Encaminhamos anexo por segue em anexo? Não. Você pode simplesmente escrever num e-mail, segue o documento, ou então anexo o documento, ou então encaminhamos o documento. O documento está anexo, só isso. Não é para escrever encaminhamos anexo. Também não segue em anexo, tudo errado. Com o propósito de, por a fim de, resposta. Como dissemos acima, por como já dissemos. Não, o manual falou para evitar ambas as expressões. Não é para utilizar nenhuma. Além do mais, por outro sim, pelo contrário. Outro sim, que está em desuso, utilize além do mais, utilize ainda, utilize também. Por isso, erro na alternativa D de dado. E assunto em tela, por assunto em epígrafe. Acabamos de ver nenhum nem outro. Assuntos em tela? Não. Assunto em epígrafe? Não. Diga apenas em referência, acima, ou então assuntos em referência. Valeu o vídeo? Isso mesmo, bons estudos, até a aprovação. Se gostou, deixa um like e escreva comentários. Quer mais questões sobre o Manual de Redação Oficial e Padronização de Atos Administrativos da Unesp? Valeu, galera! Valeu, turma!